Olha aí, vamos falar de futebol. Depois de estar 2 vezes na frente no placar, o Atlético abusou dos erros defensivos e acabou perdendo por 4-2 de virada para o São Paulo ontem no Burumbi. O zagueiro Thiago fez cruzamento certeiro para Luan entrar sozinho na área e tirar de Denis. Allan Kardec aproveitou o rebote e marcou aos 23 minutos, empatando o jogo. A torcida não havia nem sentado após a comemoração e o Atlético já estava de novo em vantagem. Thiago Ribeiro escapou livre e deixou para Dátolo conferir. O São Paulo não desanimou e passou a dominar o jogo. Michel Bastos fez um gol de placa. Logo depois, Kardec fez mais um de cabeça. E ainda deu tempo para Luiz Fabiano fechar o placar numa cobrança de pênalti. Olha, eu já falei aqui várias vezes que eu torço para o Atlético, para o Galo. Não sou aqueles fanáticos, mas o Atlético, todos os desafios que o time teve de enfrentar nesse campeonato, ele perdeu de 4. Infelizmente, né? Ele foi lá com o Santos, numa época que ele ainda podia até almejar o campeonato, perdeu de 4-0 para o Santos. Foi lá disputar com o Sport, jogo com o Sport, 4-1. E agora, de virada, de uma maneira bizonha, perdeu para o São Paulo de 4-2. O Atlético, se quiser fazer alguma coisa aí nas Libertadores, ou então no campeonato do ano que vem, tem de melhorar, né? Não pode amarelar no momento que precisa de ganhar. E no fim de semana, os 3 grandes de Minas vão entrar em campo. Amanhã, pela Série B, o América recebe o Ceará, às 5h30 da tarde no Independência. Pela Série A, às 7h30 da noite, o Atlético recebe o Goiás, também no sábado. Já o Cruzeiro jogará no domingo, em São Paulo, às 7h30 da noite. Bom, a gente vai dar um breve intervalo e volta daqui a pouco. Bom, não vamos dar um intervalo ainda, estão me avisando aqui. As inscrições para a Corte Monesca do Carnaval 2016 de Belo Horizonte já estão abertas. Candidatos a Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval devem procurar o Departamento de Operações e Eventos na Rua da Bahia, número 888, 4º andar, no centro da capital, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. As inscrições são gratuitas. Não ter feito parte da Corte Momesca de 2015 é um dos requisitos para participar. Além disso, todos devem ter concluído o ensino fundamental, ter mais de 18 anos e disponibilidade para cumprir a agenda definida pela Belo Tour. Uma pré-seleção será feita no dia 5 de dezembro em local ainda não divulgado, em que serão escolhidos 5 homens e 8 mulheres para a decisão final. Entre as mulheres, a que tiver maior pontuação será eleita rainha e a segunda colocada a princesa do Carnaval 2016. De acordo com os regulamentos publicados no Diário Oficial do município, os interessados podem se inscrever até dia 30 de novembro. Mais informações estão disponíveis no site portal6.pbh.gov.br. Muito bem, eu estava falando agora há pouco que a CDL está oferecendo um plano para as pessoas saírem das dívidas. Oferece lá um desconto de 45% à vista, de 35% 3 vezes. E nós vamos conversar aqui agora com Everson Moraes, que é consultor e vai falar para a gente como sair definitivamente desse vermelho, não é, Everson? Desse buraco. Tudo bem com você? Você chegou aí meio molhado, o trânsito engarrafado. Tá difícil, né? Tá difícil. E eu já falei aqui que eu não sei se é culpa de São Pedro ou da BH Trânsito, eu aposto mais no segundo. Mas São Pedro também, naturalmente, está jogando muita chuva de uma hora para outra, né? Está chovendo desde cedo, né? É. Mas a CDL Sim. oferece 45% para quem quitar as dívidas no cash, né? No din-din, né? Não vamos falar inglês, não. Din-din. E 35% parcelar de 3 vezes para quem quiser quitar no cartão de débito. E eu dizia antes de você chegar
que essas dívidas de carnê, de prestação, sobem feito um foguete, são astronômicas, e depois o desconto, muito pequeno, né? O que acontece muitas vezes... Isso aí vai 20%, 30% ao mês, quando o sujeito não paga, né? Ou até mais. Até mais, né? Que brincadeira, hein? Vai 40%? Costuma... Nossa, eu falo que hoje em dia o juros de cartão de crédito está 400%. Então, por aí você já faz uma conta quanto que é por mês. Puxa vida, né? Isso acho que é só o Brasil que tem um negócio desse, viu? Ô, Everton, mas fala aí, como é que o cara sai do vermelho? O cara não, o cidadão, a pessoa, ele não pode falar o cara não, ele pode ficar ofendido, né? O cidadão que, infelizmente, se enveredou na dívida, como é que ele sai dela? Bom, a primeira coisa é aproveitar que já está no final do ano, criar expectativa. Vamos tentar entrar o ano sem dívida. Tentar eliminar todas as dívidas agora no final do ano. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é reconhecer o tamanho dessa dívida, preparar um orçamento para que essa dívida seja bem transparente para que ele defina realmente quanto que ele vai querer quitar dessa dívida, tentar eliminar as dívidas que têm o maior juros, que é o caso do cartão de crédito, que é o caso do cheque especial, muitas vezes até tentar trocar essa dívida por uma dívida menor, talvez fazer um empréstimo consignado, até um empréstimo junto ao banco. Consignado é quando é funcionário público aposentado, né? Isso, já tira na folha de pagamento, mas Sim. com juros bem menor do que o cartão de bem crédito. menor, mas o cara tem de ser, o cidadão tem de ser aposentado, tem de ser funcionário público. Mas existe hoje um crédito consignado que alguns bancos já dão de desconto em folha das empresas. Ah, sim. Então, ele saiu pode também, só do serviço público, né? Só do serviço público. Então, a primeira coisa é transparência no que ele está devendo e tentar eliminar aquelas que têm o maior volume de juros e que são embutidos sobre a dívida. Até para ele não concorrer naquele sistema de bola de neve, né? Começa a pegar dinheiro do cheque especial para pagar o cartão de crédito, daqui a pouco ele está com dívida no cheque especial, está com dívida no cartão de crédito, não sabe como sair dela. Então é um momento, é um momento complicado porque o apelo de marketing no final do ano para as compras de Natal é muito grande. As empresas estão passando por dificuldade, elas querem vender. E a pessoa tem que tentar equilibrar isso, né? O final do ano com as suas dívidas. Então, o primeiro passo é ele saber o tamanho dessa dívida, entender o tamanho do buraco, separar quais são as prioridades, né? O que eu tenho que pagar primeiro. Se ele tiver que ir para o CDL negociar, tentar negociar sempre aquelas que têm o maior percentual de multa e de juros e tentar eliminar o máximo possível a quantidade de dívida que ele tem agora no final do ano. Ô Everson, se eu fosse esse cidadão que tivesse essa dívida, felizmente eu não estou com essa dívida, poderia estar, né? Sim. Não é nenhum demérito, né? Nenhum demérito, corrigindo aqui, está com essa dívida. Mas se eu fosse o cidadão com essa dívida, a primeira coisa que eu iria é a justiça, viu? Sim, Contra esses juros indecentes. Juros indecentes. Escorchantes, né? Escorchantes. Agora tem o cidadão, vê se está precisando de comprar alguma coisa, está precisando de fazer algum negócio. Então, está precisando sair da Serasa, do SPC, aí ele vai ter de entrar nessa negociação. O que eu falo é o seguinte, dívida, não é que é ruim ter dívida, só que ela tem que caber no orçamento. E as pessoas têm por hábito de agir Elas têm a mania de pular fora do orçamento? Exatamente. Elas pulam fora sempre? Não, mas o problema pulam é que cerca, o brasileiro não tem o hábito de fazer o controle, que é o simples hábito de anotar o que ele gasta, quanto que ele ganha e quanto que ele pode assumir de compromisso. O que a gente tem visto é que as dívidas pulam do orçamento, e aí você vai ver que muitas vezes esse pulo é porque agiu por impulso, comprou uma coisa que não precisava naquele momento, muitas vezes assumiu um compromisso e depois foi mandado embora. Quer dizer, como é que você assume um compromisso de 5, 6 anos, se você não sabe como que está a qualidade do seu emprego, você não tem uma garantia de emprego? Então, essa falta de desequilíbrio entre as finanças pessoais das famílias é que causa esse constrangimento de final de ano, muita gente endividado, muita gente passando aperto, uma alta taxa de desemprego hoje, chegando a 8%. Bateu agora 819 mil desempregados, isso com carteira, né? Bateu em outubro 819 mil, no ano deve ultrapassar facilmente a casa de 1 milhão. Não vamos falar em percentual, não vamos falar em número. 1 milhão de desempregados com carteira, fora os oficiosos, né? E quanto dessa parcela de 1 milhão assumiu compromissos financeiros? Assumiu o compromisso de ter comprado casa própria, ou no Minha Casa Minha Vida, em qualquer outro programa habitacional, fez um crédito para comprar o primeiro carro, né? Estava muito fácil e tudo. E agora se vê na condição de ter uma casa, ter um carro, não conseguir quitar e muitas vezes ter que devolver. Sim. E voltar para o aluguel, voltar para a casa de um parente, porque simplesmente a situação financeira... Desse nosso perfeito sistema
de transporte coletivo, né? Exatamente. E aí o cara tem que sair daquele conforto Perfeito, para com voltar muitas aspas, né? Como diz, a perfeição do transporte coletivo brasileiro é qualquer coisa surreal, né? E Nada Belo Horizonte funciona, né? consegue ser mais perfeito ainda, né? Outro dia Porque não tem apareceu... nem metrô, não tem colocar esse sistema móvel aí, que eles falam que é terrível. Estou precisando de um dia andar no móvel até para ver. Sabe? Outro dia apareceu um ônibus com goteira dentro, a pessoa com guarda-chuva aberto dentro do ônibus, porque estava chovendo dentro do ônibus. Então a gente já imagina a qualidade do serviço público, principalmente na área de aos transporte. concessionários que estão estufados de dinheiro para dar um guarda-chuvinha de R$5 para cada um que entrar no ônibus. Né? Paga passagem e recebe um guarda-chuva. Pelo menos alivia a barra do cidadão, né? A gente tem visto hoje algumas pesquisas falando que a alta taxa de devolução dos automóveis que foram financiados. E já tem gente devolvendo imóveis que foram financiados pelo Sistema Nacional de Habitação. Sim. Então você vê como que está a situação hoje do brasileiro e principalmente aqueles que não fizeram essa previsão do orçamento familiar. Agiram por impulso, na expectativa de ter seu carro, de ter sua casa própria, e hoje se vê numa situação onde o seu orçamento, né, não aguenta mais pagar esse tipo de dívida. Só resta dizer assim, pela madrugada ou pela mãe do guarda, né? Ô, Everson, te agradeço muito a sua presença aqui, Agradeço mais suas uma vez informações. o convite. Até uma próxima vez. Boa noite, bom final de semana. Obrigado. E você pode ir até lá onde eu vou anunciar agora aqui, viu? É interessante, nesse final de semana. Amanhã o Cine Teatro Brasil recebe o show Não Se Espante, Cante, Gonzaguinha. A atração começará às 9 da noite. Neste show homenagem, quando Gonzaguinha completaria 70 anos de vida e canções, a cantora Lívia Itaboraí e a produtora Lúcia Rego convidam alguns artistas mineiros para lembrar músicas do grande mestre. Com o nome de Não Se Espante, Cante, os artistas mineiros darão um viés de sarau ao show, com interpretações de textos e músicas do poeta. Cada artista apresentará as canções que marcaram e influenciaram a sua vida. Os ingressos variam de R$15 a R$30. Mais informações pelo telefone 3201-5211. Gonzaguinha era demais. Não, estou errado. Gonzaguinha é demais. É demais, Gonzaguinha. Pena que ele deixou a gente muito cedo, muito novo. Que pena, né? E o Redação VH News deseja a você um excelente final de semana, mesmo com a chuva que está prevista. Espero a sua presença aqui com a gente, se possível, novamente na segunda-feira. Boa noite, muito obrigado.